Em 33 dias eu vou te transformar num investidor e hoje é a parte 1 desse projeto. Porque eu vou começar te mostrando 10 investimentos super populares que vão arruinar os seus sonhos e vão impedir você de se transformar numa pessoa milionária. Aliás, isso vem acontecendo com muitas pessoas e provavelmente também vem acontecendo com você. Se ainda não acontece, é questão de tempo para que você cometa um desses erros que eu vou te mostrar hoje. E esses erros, eles são fatais. Então, sem mais delongas, eu quero te dizer o que vai acontecer hoje. Você vai conhecer as 10 maiores armadilhas que te impedem de se transformar em uma pessoa milionária através do mercado financeiro. Eu vou compartilhar com você em mais ou menos 1 hora o que eu aprendi em 15 anos de mercado financeiro, pelo menos no que tange aos grandes erros. E o seu eu do futuro vai agradecer você se você ficar aqui até o final. Imagina que você está pedalando, tá? Você está pedalando e você está pedalando no plano. Uma pessoa num porte atlético, médio atlético, ela consegue pedalar de 20 a 25 km por hora. Se ela for pedalar na subida, ela vai conseguir pedalar ali de 10 a 15 km por hora, talvez um pouco menos. E se você for pedalar na descida, você vai conseguir pedalar de 30 a 35 km por hora. Agora, se você pudesse escolher onde pedalar, em qual direção você iria? Você iria pedalar no plano, na ladeira para cima ou para baixo? Provavelmente você iria para baixo. Por quê? Porque se você pedalar no plano, o que acontece? Você está aqui pedalando, você parou de pedalar, a bicicleta continua andando. Ela vai demorar para parar. Aí passa um tempo, você descansou, você pedala um pouco mais e você continua andando. Se você pedalar aqui para cima, você vai fazer muito esforço, vai mais devagar e no momento que você cansar, e você vai cansar mais rápido do que se você fosse em outra direção, a bicicleta vai voltar. Agora, se você for pedalar aqui para baixo, você vai dar um pequeno empurrãozinho e depois você não precisa nem pedalar mais, porque agora você está descendo a ladeira, fazendo pouco ou nenhum esforço. Agora, o que isso aqui tem a ver com investimentos? Você pode investir como se você estivesse descendo a ladeira. Você pode mudar completamente os seus resultados se você criar um mecanismo, se você investir da melhor forma possível. Porque você pode investir como se você estivesse subindo a ladeira, você pode investir como se você estivesse descendo a ladeira, com menos esforço, com mais rentabilidade, com mais resultado. Então vamos imaginar como que seria pedalar como quem vai na direção da descida. Supondo que você tivesse um retorno de 15% ao ano, ou seja, você investe seu dinheiro com uma rentabilidade de 15% ao ano, se você começasse com R$0 investidos e você fizesse aportes de R$1.000 por mês, então todo mês você está lá investindo R$1.000. Se você fizesse isso por 360 meses, que daria o equivalente a 30 anos, com uma rentabilidade de 1,17% ao mês, que seria equivalente a 15% ao ano, você teria no final R$5.631.000. Mas você só desembolsou R$360 mil ao longo de 360 meses. Então, no final das contas, o seu dinheiro rendeu R$5.271. Só que você poupou só 6,4% da sua fortuna. Então, de tudo que você ganhou, tudo que passou na sua mão, você só poupou 6,4%, tá? E todo o excedente foi rendimento. Então, se você for pegar aqui, todo o seu resultado, 5,6 milhões, você só poupou 360, que dá os 6,4%. Todo excedente é rendimento. Rendimento que é fruto do quê? De pedalar na descida, que é fruto de você investir de uma forma positiva, você escolher bons investimentos para acelerar o seu processo para chegar lá. Agora, e se você pedalar na reta? Você pode investir aqui com retorno de 10% ao ano, por exemplo. Investir nos mesmos R$1.000 por mês, nos mesmos 360 meses, com uma rentabilidade menor, ao invés de 1,17 para 0,79%, ao invés de ter 5,6 milhões, você teria 2.079.000. Desembolsando os mesmos 360 mil investimentos, você teria então um rendimento, ao invés de 5.200.000, você teria 1,7 milhões de rendimento. Perceba que é, dentro do mesmo esforço, muito menos resultado. Por isso que é pedalar na reta. Porque você fez o mesmo esforço, então você guardou o mesmo dinheiro, os mesmos 360 mil, você guardou R$1.000 por mês durante 30 anos, mas sobrou menos. Isso daqui mostra que o mercado ele até ajudou a enriquecer quem pedalou na reta,
mas você está muito aquém do que você poderia estar. Agora você pode pedalar em direção à subida e, como já é de se esperar, você vai fazer muito mais esforço. Vai ter que fazer mais esforço e no momento que cansar, sua bicicleta vai voltar e você provavelmente vai cair. Se você investisse com uma rentabilidade menor, ao invés de 15%, ao invés de 10%, ao invés de 5% ao ano, e fizesse o mesmo esforço, ou seja, os mesmos R$1.000 todos os meses, durante os mesmos 30 anos investindo, mas com uma rentabilidade não de 1,17%, não de 0,79%, mas de 0,4%, você teria um patrimônio total de 818 mil. Então você desembolsou 360 mil, teria 818 mil, então o seu rendimento teria sido de 458 mil. Então a pergunta mais importante que você deve fazer hoje é: quem você quer ser? Você quer ser um burro esforçado, que vai guardar dinheiro, que vai trabalhar todos os meses, que vai se esforçar, mas não vai fazer esse dinheiro trabalhar com inteligência? Você quer ser um aluno mediano? É aquele que ele vai passar de ano, mas não vai ter nenhum diferencial em relação aos outros? Ou você quer ser um multimilionário financeiramente falando? Ai, Thiago, mas você está prometendo que eu vou virar um multimilionário? Eu não estou prometendo, não é isso. Eu não quero incitar em você aquela ganância, aquele sonho utópico. Eu estou mostrando matematicamente o que você deveria fazer, como você deveria pensar. Ai, Thiago, mas você está falando que eu vou ter uma rentabilidade de 15%. Não, você pode ter muito mais até, mas você também pode ter um pouco menos. Eu não quero que você se atenha ao número, mas sim ao conceito, a diferença de você ter uma rentabilidade muito baixa, uma rentabilidade mediana ou uma rentabilidade interessante. Porque se for olhar para a minha carteira pública, eu tive um rendimento maior do que esse. Mas eu não vou te prometer isso por mais que seja possível. Eu quero só que você entenda essa diferença. Então, na aula de hoje, você vai aprender a não ser o cara que investe como quem pedala na subida. Para começar. Segundo, você vê que o esforço é importante, eu reconheço o potencial de quem quer fazer acontecer e você, adicionando inteligência ao processo, uma pessoa esforçada vai chegar muito mais longe. Então eu quero que você entenda que você não pode pedalar na subida, eu quero que você mantenha o seu esforço, mas eu quero que você adicione inteligência para que você chegue muito mais longe, com muito menos esforço e muito mais rápido, certo? O que a gente vai aprender então? A gente vai aprender o que não fazer. Tá, vamos começar pelas 10 armadilhas mais comuns do mercado financeiro. Você tem que tomar cuidado porque isso aqui destrói o seu patrimônio. A gente vai começar com as armadilhas mais simples e aí a gente vai chegando até as armadilhas mais sofisticadas. O problema é sempre o mesmo. O banco ou a corretora ganham muito e você ganha pouco. Dezenas de milhões de pessoas são tapeadas assim, do jeito que eu vou te mostrar. 2 trilhões de reais dos brasileiros estão presos nessas armadilhas. E é muito provável que você esteja cometendo um desses erros. Mas, muito importante, se você não está cadastrado no lançamento do Investidor em 33 dias, se você ainda não está recebendo nossos e-mails ou você chegou aqui pelo YouTube, eu quero que você cadastre o seu e-mail agora mesmo, clicando no link aqui embaixo, em especial para você receber uma planilha com todas as contas que eu vou te mostrar hoje. E também porque no final dessa aula incrível que eu vou te entregar, eu vou abrir também inscrições para o Investidor em 33 dias. Lembrando que esses 3 primeiros dias são gratuitos, mas os outros 30 dias são exclusivos para quem der um próximo passo junto comigo e com a minha equipe, certo? Vamos lá então. Primeira armadilha. Vou começar do básico, tá? Primeira armadilha, caderneta de poupança. Não sei se você já investe em caderneta de poupança. Se você investe, deixa aqui nos comentários. Mas a caderneta de poupança, ela é uma aplicação financeira extremamente popular. Só que ela tem um problema enorme. Ela rende muito pouco. Ela paga mais ou menos 6,17% ao ano, mais a TR, que dá 7,1% ao ano hoje. E em vários anos a poupança perde na inflação. A poupança é como pedalar na subida. Muito esforço, pouco resultado. Segunda armadilha é o título de capitalização. As pessoas insistem algumas em olhar para isso como uma aplicação financeira. Ela não é uma aplicação financeira. Basicamente, as pessoas colocam o dinheiro delas na capitalização para participar de sorteios. E aí você pode ganhar carro, casa, viagem, dinheiro, só que alguns ganham prêmios, enquanto a maioria não ganha nada. Então isso aqui é quase que uma loteria, é um jogo de sorte, né? Um jogo de azar. O dinheiro vai ficar preso por 1 a 5 anos, você não pode mexer no dinheiro, não tem cobertura do FGC, se a seguradora quebrar, e o retorno dos títulos de capitalização é muito baixo. Então quando você olha para o dinheiro mesmo que você colocou
E quanto ele rendeu? Isso daqui é praticamente nada. E tem capitalização que paga só 20% da poupança, que dá 1,4% ao ano. Só que as pessoas vão te dizer que, mas você pode ser contemplado, pode dar sorte, pode ganhar um carro, pode ganhar alguma viagem, alguma coisa assim. Isso faz com que o título de capitalização não seja um investimento, seja uma brincadeira, seja um jogo de sorte ou uma forma de você bater a meta de quem te atende no banco, que geralmente vende isso. Capitalização é como pedalar numa subida muito íngreme. Terceiro lugar, fundos com taxas altas. Essa armadilha aqui é uma armadilha que vai te fazendo sofrer lentamente. Então, imagina que quando você investe num fundo, você contrata um gestor que vai tomar decisões de investimento por você. Você tem um fundo de investimentos, você coloca o seu dinheiro dentro desse fundo de investimentos e tem um gestor profissional que vai escolher o que fazer com o dinheiro que você confiou a ele, que está ali dentro do fundo de investimentos. Quanto mais complexo é o investimento, mais faz sentido pagar caro para alguém te ajudar, porque é um investimento muito complexo, então faz sentido um gestor que tenha muita experiência, que tenha muita ferramenta, muito time, muita tecnologia para ele te ajudar a tomar boas decisões. Só que muitas vezes você paga caro à toa, porque o problema existe quando um fundo cobra taxas altas por um trabalho de gestão que poderia ser feito por um estagiário. É igual você ir no shopping, você ir no mercado e você comprar um bom produto ou comprar um bom produto e pagar caro demais por ele. Então você tem que pagar um preço justo pelo bom produto ou pelo mau produto. Esse é o problema dos fundos, não é pagar taxa, é pagar taxa por um serviço que às vezes não é dos melhores. Por exemplo, imagina que aqui a gente tem 5 fundos. Desses 5 fundos, um deles, um do Bradesco, tem 10,9 bilhões de reais investidos. Num outro fundo do Bradesco você tem 10 bilhões de reais, um outro da Caixa tem 4,4 bilhões, um outro do BNB tem 4 bilhões, um do Banco do Brasil tem 2,6 bilhões. São fundos de renda fixa e eles têm taxas de administração exorbitantes. Aqui você tem exemplos de fundos DI com patrimônios bilionários, taxas altas e que vão render só um pouco acima da poupança, só um pouco acima de, alguma aplicação conservadora, né? Veja que eles estão pagando 89% CDI, 78% CDI ou 7,73% no ano versus 11,5%, né, ao ano num CDI. Então, no final das contas, você está aqui pedalando na subida. Não vale a pena, tá? Aqui você tem fundos que também são extremamente caros. Então você tem Itaú, Petrobras, FIA Ações. Então você vai investir no fundo, vai pagar 3% de administração e tem 84 milhões investidos nisso. Esse fundo compra ações de Petrobras. Você pode comprar diretamente. Aí você tem um Itaú Unibanco FIC Ações, 3% de administração. Aí você tem um fundo do Itaú Vale, ou seja, você vai pagar 3% de administração num fundo que investe 235 milhões em Vale do Rio Doce. Aí você tem BB Petrobras, BB Vale, Caixa Vale, ou seja, são fundos que aplicam único e exclusivamente no ativo final que você poderia investir e você está pagando uma taxa de administração de 2%, 3% ao ano. Cara, isso aqui é bizarro, não faz sentido. Isso daqui também é pedalar numa subida, você concorda comigo? É uma besteira, porque você poderia investir diretamente. E de novo, o problema não é você pagar uma taxa de administração, é você pagar a taxa de administração por um trabalho que um estagiário poderia fazer, que é ir lá comprar Petrobras, comprar Vale ou alguma coisa assim. Quarta armadilha, e aí a gente está indo para a última armadilha simples, depois a gente vai complicar um pouco mais, são CDBs que pagam pouco. Então, quem investe no CDB vai emprestar dinheiro para o banco e o banco ele vai, em troca, te pagar juros. Né? Então eu empresto para o banco empresta para alguém e se alguém paga o banco me paga. O banco fica com spread nesse CDB, tá? Ele ganha dinheiro assim. No passado, o Itaú só distribuía o CDB do Itaú, o Bradesco só distribuía o CDB do Bradesco e os bancos aproveitavam isso para pagar pouco para os investidores. Pagamos 70%, 80% do CDI. Hoje, isso não é mais possível. Não dá mais para isso acontecer. Por quê? Porque as pessoas têm contas em corretoras e fintechs que pagam 100% do CDI. Então a maior parte dos CDBs dos bancões já paga ali na casa de 90% do CDI ou mais. Só que no Itaú eu encontrei CDB com baixa automática que paga 50% do CDI e CDB pré-fixado
né, com taxa equivalente a 84% de CDI. Então, um CDB que paga pouco é como pedalar numa subida também, beleza? Estamos alinhados até aqui? Importante até esse momento. As 4 primeiras armadilhas que você viu são de bancões. É o óbvio, é o que eu já falei várias vezes aqui, talvez seja novidade para alguns de vocês, mas é uma coisa que eu já venho defendendo faz tempo. Já as próximas 6 armadilhas dessa aula são mais sofisticadas. Então, se prepare e preste atenção no que eu vou te mostrar. Quinta armadilha é o COI. O COI, ele é um certificado de operações estruturadas, tá? Geralmente ele mistura um CDB com opções de ações, que é uma operação um pouco mais complexa. O investidor ganha valorização da ação até determinado limite, mas geralmente essa estrutura também tem um capital garantido. Então muitas vezes a corretora vem e fala, olha, entra nesse COI, você pode ganhar até tanto, mas eu te garanto que você não vai perder dinheiro. Então é uma operação estruturada. Por exemplo, tem um COI, né, que foi lançado recentemente, que é um COI de Apple. Então, o que acontece nesse COI? Era um COI de 5,5 anos de prazo médio, certo? Então, era uma operação com um prazo de 5,5 anos. O ganho máximo do cliente seria 90%. Então, imagina que as ações da Apple, em 5,5 anos, poderão cair 30%, poderão ficar no 0 a 0, subir 30%, subir 60%, 90%, 120%. Se as ações da Apple subissem 120% ou mais, o cliente estaria travado em 90%, tá vendo? Então de 90% para frente, o cliente ele travaria 90%. Então se a Apple subir 300%, ele ganha 90%. Só que ele está limitado a não ter prejuízo. O prejuízo dele seria o dinheiro no tempo, porque ele não investiria em renda fixa e perde o custo oportunidade. Tá? Então o resultado mínimo é ficar no 0 a 0. O resultado intermediário é o equivalente a de 0 a 90% de alta em ações de Apple, né? E ele está limitado aqui a esse ganho de 90%, que daria 12,43% ao ano, não muito mais do que o CDI. Então a perda máxima dele é 0, pode ganhar 90% no prazo de 5,5. Às vezes uma operação como essa parece muito interessante, que você pensa, ué, se as ações de Apple subir eu ganho, se cair eu não perco nada. Às vezes parece muito interessante. E realmente tem um lado bom. O lado bom do COI é que se a ação cair o investidor não vai perder dinheiro, mas existe o custo de oportunidade. Você deixou de ganhar o CDI. E o CDI ele é muito vantajoso, em especial no Brasil. Existe uma taxa embutida no COI e um retorno esperado que não é divulgado para o investidor, então você não sabe qual que é o retorno esperado. Tem corretora que chega a ganhar 10% do valor aplicado. A gente tem acesso aos bastidores de tudo isso, tá? Isso não é exclusivo de uma corretora. Quase todas as corretoras fazem isso e existe um comissionamento muito grande. Então, a corretora vai lá, ao invés de falar para você comprar uma ação da Apple, ela investir uma parte em renda fixa, fazer uma alocação, ela vai montar uma operação estruturada, vai embutir um comissionamento que você não vê, que às vezes chega a 10% do valor aplicado, e você não sabe o que está acontecendo. Para você, se fez uma boa operação, onde se der certo, nem deu tão certo assim acima do CDI. O estudo que foi solto, né, que soltaram recentemente, mostra que o retorno médio esperado de um COI é de 4,94% ao ano. Esse foi um estudo feito pela FGV, por professores da FGV, tá? E na média, o COI rende menos do que a poupança. Então o COI ele é como pedalar numa subida também. Toma cuidado com isso. A gente atende muitos investidores que vêm com um COI na carteira, quando eles passam a ser atendidos pela nossa consultoria de investimentos, e a gente vê como assessores antes da gente ganharam comissionamento, bateram metas, muitas vezes, para vender esse produto. Thiago, um COI é sempre ruim? Não, não é sempre ruim, mas na maioria das vezes ele é, ok? Sexta armadilha, o tesouro indireto. O tesouro indireto, geralmente, ele é dito como aquele investimento de entrada, o investimento mais conservador, o risco soberano, né, onde é o risco do país quebrar. E realmente o tesouro direto é impressionante, ainda mais no Brasil, com uma taxa de juros tão alta. Mas o tesouro indireto é uma realidade, muitas vezes nas corretoras. Então, você pode investir em títulos públicos através do tesouro direto. É o normal, não é? Quando você faz isso com a intermediação da B3. Esse é o método mais comum e barato, ok? Você vai lá e compra, né, direto pela B3. Você usa a plataforma do Tesouro, plugado a alguma corretora, e pronto. Mas você também pode negociar esses títulos pela mesa da corretora. E às vezes você não sabe que isso está acontecendo. Essa forma pode ser muito mais cara, muito mais cara. Então imagina que um título público está pagando inflação mais 6%. E a corretora ela pode vender para você
a IPCA mais 5,6%. Então você pode investir direto pelo Tesouro com IPCA mais 6%, ou você pode investir pela mesa da corretora por IPCA mais 5,6%. A diferença é embolsada pela corretora. Então a diferença de 6% para 5,6% é embolsada pela corretora. Só que parece pouco, né? Você fala, é 0,4%, a diferença de 6 para 5,6%. E essa diferença pode parecer pequena, com certeza, mas num Tesouro IPCA 2055, essa perda, essa diferença, ela acontece por 31 anos, só que ela é trazida a valor presente. Então imagina que você investe R$100 mil, você segura o título até o vencimento em 2055 e o IPCA médio foi de 4% ao ano. Você ganha R$2.053.000 se você pegar o título por IPCA mais 6%. Só que se você pegar o título por IPCA mais 5,6%, você ganha R$1,8 milhão. A diferença, ela é de mais de R$200 mil. Então você tem uma diferença de rentabilidade gigante por fazer isso. Só que olha só, você não consegue vender o título antes do vencimento pela B3. Agora, se você compra pela mesa da corretora, você precisa vender pela mesa da corretora. Você não pode vender pelo Tesouro uma vez que você faz isso. E, já que você vai usar a mesa da corretora de novo, você vai tomar outra tungada. Então, para entrar, você paga um spread. Para sair, você também paga spread. E a corretora vai recomprar esse título com desconto de mais ou menos 5%. E a sua perda total não vai ser de 200 mil, vai ser de até 318 mil. Você tem a entrada e tem a saída. Então, para ganhar mais dinheiro, a corretora faz você perder mais dinheiro. É sempre? Não, não é sempre. Mas existe um incentivo ao comissionamento? Existe um incentivo ao comissionamento. E quem paga? Você. Quando? Quando você não tem conhecimento. Então, o custo da ignorância ele é muito alto. E essa tungada existe em quase todos os títulos que são operados pela mesa, porque é assim que a mesa vai ganhar, ela vai ganhar no spread. E não está errado, é o jeito dela ganhar dinheiro. Errado está você que não tem o conhecimento. Pelo menos não tinha até agora. Agora você sabe e isso daqui não vai mais acontecer com você. Então, olha só. Uma LTN, uma taxa de 10,31%, a LTN seria o Tesouro Pré-fixado. A taxa Ambima é de 10,7%, a taxa da corretora é 10,3%. Você tem um spread aqui. E aí você tem uma diferença, essa diferença aqui, 0,17%. Um spread pequeno. E aí você tem uma NTNB, ó, quanto maior o vencimento, maior o spread, chegando ali até 5,31%. É recomendável comprar títulos públicos com vencimento na data em que você vai usar o seu dinheiro. Para quê? Para que você não precise ficar operando, comprando e vendendo e pagando spread cada vez mais. Por exemplo, se você pode se aposentar em 2045, compre títulos com vencimento em 2045 para bancar sua aposentadoria. Não faça um movimento de querer comprar um título lá para frente, porque você pode tomar uma tungada quando você sair antecipadamente. Na nossa consultoria, por exemplo, eu vejo muito idoso de 75 anos com o Tesouro IPCA vencendo em 2055. Significa que ele teria 106 anos nessa data. Mas a pergunta é, por que alguém recomendou esse título para um idoso? Por que isso acontece? É simples, né? Porque quanto mais longo é o vencimento do título, maior é o ganho da corretora e maior é a sua perda. Uma vez veio um cliente aqui, na verdade veio uma cliente com 10 milhões para investir. E ela contou a história do pai. O pai, ele chegou no banco e aí chegou com 12 milhões, pediu para investir, precisaria resgatar esse dinheiro em breve. Quando foi resgatar, tinha 10 milhões. O pai, ele discutiu ali na agência, teve um ataque cardíaco, foi parar no hospital, passou alguns meses lá e faleceu. E a filha dele veio investir o dinheiro da herança. Por que esse dinheiro ele caiu? Por causa de coisas como essa, por causa da marcação a mercado, porque alguém quis bater a meta, ou alguém vendeu um produto que não estava adequado ao perfil dele, já que ele disse que ele ia precisar resgatar esse dinheiro. O Tesouro Direto é como pedalar numa subida, só que aqui pouca gente sabe disso. Sétima armadilha, crédito privado sem FGC. Títulos de crédito privado são CDB, LCI, LCA, debêntures. Você tem o crédito público, né? Que é quando você empresta para o governo, e o crédito privado, que é quando você empresta para uma empresa, por um banco. E os principais créditos privados são esses, CDB, LCI, LCA. Cada um deles tem uma finalidade, né? Então, a LCI é imobiliário, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agronegócio. Então, cada título de renda fixa tem uma finalidade. Só faz sentido você pegar um crédito privado se ele pagar um juro maior que o Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto se empresta para o Brasil. Risco é o Brasil quebrar
é o menor risco que tem. Agora, para você emprestar para uma empresa que tem um risco maior do que o do Brasil, você precisa receber um prêmio maior. Então você só investe em crédito privado se render mais que o Tesouro. E tem dois tipos de títulos de crédito privado. Os que têm FGC e os que não têm FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, certo? O Fundo Garantidor de Crédito, ele protege depósitos bancários. Poupança, CDB, LC, LCA. Esse dinheiro é protegido. Se um banco quebrar, o investidor recebe até 250 mil. Então você tem uma segurança. Se quebrar uma instituição, você recebe esse dinheiro de volta. Então o que é a recomendação? Que você invista 100 mil no banco A, 100 mil no banco B, 100 mil no banco C. Por quê? Porque se os três quebrarem, você só perde dinheiro se o FGC quebrar junto. O que é improvável, tá? E aí quando você está dentro do FGC, você pode investir em instituições mais médias, tá? E aí você vai ganhar mais que no Tesouro Direto, mantendo o seu risco muito baixo. As aplicações sem proteção da FGC geralmente são essas, debêntures, CRI, CRA. E se a empresa quebrar, você pode perder tudo, tá? Então tem uma empresa, emite uma dívida, você paga essa debênture. Se essa empresa quebrar, você não recebe seu dinheiro de volta, se isso daqui não tiver FGC. Então você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, os investidores da Light, companhia elétrica, lembra? Perderam até 80% do capital. A gente teve Americanas, Oi, Casas Bahia, que também renegociaram as dívidas. Então foram momentos muito turbulentos e aconteceram agora, ano passado. Aliás, esse ano algumas, né? CRA, CRI, debêntures também têm prazo de carência de resgate. Então não é tão simples resgatar. E se você quiser resgatar antes um título que vence em 2030, você vai ter que aceitar uma perda de uns 10% aí, que é o spread. Conclusão, você faz investimento pensando em ganhar 1% a mais por ano, só que você corre o risco de perder tudo que você investiu. Então, vale a pena você fazer isso? Você tem que tomar muito cuidado, porque não é só ganhar mais, é ganhar consistente. Tem alguns exemplos para o FGC interessantes. Se você investir num título do Tesouro Direto pagando IPCA mais 6%, com liquidez diária, você praticamente não tem o risco de crédito. Se você investir num CDB de banco médio pagando IPCA mais 7,5%, você tem a excelente garantia do FGC, mas você não tem a liquidez diária. Se você investir numa debênture de empresa pagando IPCA mais 8,5%, mas a empresa quebrar, você perde tudo e não tem essa liquidez diária. Então o 3 tem muito mais risco que o 1 e o 2, mas o retorno é quase igual, é 1% a mais, né? Então meu conselho é fique no 1 e no 2. E no 3, deixa para outro momento, para um investidor que vive disso, que tem tempo para analisar, porque não é o seu caso, não é isso que vai definir se você vai enriquecer ou não. Isso aqui na verdade pode te empobrecer. O crédito privado sem FGC é como pedalar numa subida. Oitava armadilha são as ofertas. As ofertas públicas, elas são basicamente quando os bancos e as corretoras fazem ofertas de ativos. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, debêntures. Eles servem para empresas e fundos captarem dinheiro. Quem distribui esses ativos enche o bolso de dinheiro. E isso aqui incentiva que maus profissionais recomendem maus ativos. Então, geralmente, essas distribuições acontecem nos tempos de euforia. Mas quando o mercado cai na real, são as empresas que sofrem muito. 76% dos IPOs recentes tiveram queda na Bolsa de Valores. Então olha essa análise, 55 dos 72 papéis lançados em 2020 e 2021 estão no campo negativo desde o início das operações. E não houve IPOs em 2023 e 2024 durante o governo Lula. Mas as corretoras e os bancos vão vender. E numa oferta de 1 bilhão, eles ganham pelo menos 40 milhões a 50 milhões. Tá? O que acontece aqui? Quando o mercado não está animado, os preços das empresas estão baixos. Então imagina o seguinte, se eu tenho uma empresa que tem um lucro de 100 milhões e o mercado não está muito animado, o mercado vai pagar 5 vezes o meu lucro. Então vai avaliar a minha empresa por 500 milhões. Eu vou olhar para isso e vou falar, não quero vender. Só que se o mercado está muito animado, muito eufórico, é capaz que o mercado pague 50 vezes o meu lucro. Se ele pagar 50 vezes o meu lucro, 5 bilhões de reais, uma empresa que lucra 100 milhões, eu até acredito no meu negócio. Mas, cara, o mercado está pagando muito caro, eu vou vender. Porque um IPO é isso. É quando uma empresa vai vender suas ações no mercado e para eu vender as ações no mercado, ou eu preciso de dinheiro para algum projeto,
ou eu acredito que eles estão pagando muito bem por isso. Então você vê que tem momentos onde as empresas fazem muitos IPOs. Qual é o momento? Quando os investidores estão muito empolgados. E eles estão muito empolgados quando eles estão pagando muito por isso. E aí é por isso que essas empresas, elas tendem a não ter bons retornos, porque os donos dos negócios que conhecem mais os negócios do que nós, porque eles estão lá dentro, eles vendem. E eles estão vendendo por um múltiplo que faz sentido vender. Isso faz sentido para eles, dificilmente faz sentido para os investidores. Bancos e corretoras também vão te vender ofertas de debêntures. Você vai ganhar um pouco mais que no Tesouro Direto. Mas e os bancos? Tá? Nessa oferta de debêntures, a Aegea levantou 5,5 bilhões e ela repassou 946 milhões aos distribuidores. Esse dinheiro todo é o que faz a alegria dos bancos, mas que sai do seu bolso. Na Aegea, uma comissão que fez a alegria dos bancos, que foi o que saiu, recentemente aí na internet. Então investir em ofertas públicas também é como pedalar na subida. Thiago, mas todas são ruins? Não, eu já entrei em boas ofertas públicas, como o Banco Inter, por exemplo. Eu perdi mais vezes do que eu ganhei em ofertas públicas, mas quando eu ganhei muito mais. Por quê? Porque nos investimentos você não precisa acertar todas, você precisa acertar bem e na profundidade. Mas, no geral, investir em ofertas públicas é como pedalar numa subida, tá? E, nono lugar, a alavancagem para o investidor. Isso daqui destrói o patrimônio do investidor, destrói completamente. No mercado financeiro, você pode investir muito mais do que você tem. É uma ferramenta normal essa daqui no mercado financeiro. Por exemplo, se você tiver 100 mil na corretora, você pode montar uma posição de 1 milhão. Isso é alavancagem. Você vai deixar um dinheiro em garantia e aí você vai investir 1 milhão em alguma coisa. Se esse 1 milhão cai 5%, ele vai cair 50 mil reais. Como você tem 100 mil em garantia, a corretora vai ver o seguinte, bom, ainda tem mais 50 mil aqui em garantia. Se por acaso cair 10%, a corretora vai te zerar, certo? Só que ela está ganhando mais corretagem em cima disso. Isso é alavancagem. O lado bom da alavancagem é que você vai ganhar muito mais se der certo. O problema é quando der errado. E muitas vezes dá errado. Eu já perdi dinheiro me alavancando e eu quase quebrei. Porque aqui você, se erra, você pode ficar endividado. E tem basicamente duas formas de você se alavancar. A primeira é a corretora te emprestando dinheiro e os seus investimentos garantindo o pagamento. E a segunda é você usando derivativos com mini contratos ou opções. Por exemplo, no day trade, com 10 mil reais na conta, você consegue comprar mini contratos de dólar que te dão uma exposição a 100 mil reais da moeda americana. Da mesma forma que eu expliquei agora. Então você deixa 10 mil reais aqui na conta e você consegue se expor a muito mais. Por quê? Porque a corretora ela vai querer, no final das contas, ficar com a diferença, né? Crédito ou débito na sua conta. Não necessariamente você precisa ter todo esse dinheiro aqui. Quem te vende operações alavancadas diz que você pode transformar 10 mil em 100 mil ou 1 milhão. É uma possibilidade. Mas na internet você vai achar muita gente que perdeu 5 milhões, 10 milhões ou 20 milhões com a alavancagem. Um estudo da FGV mostra que 97% dos day traders perdem dinheiro. E tá vendo então que se 97% perdem, tem 3% que ganham? Dos 3% que ganham, 87% desses 3%, eles ganham menos dinheiro do que um Uber. 13% dos 3% ganham mais do que um Uber. Agora, se eu for pegar quantos ganham consistentemente valores realmente que te proporcionam liberdade, aí você faz a conta. É uma quantidade muito ínfima. Thiago, você está dizendo que é possível fazer dinheiro com day trade? Não estou dizendo que é impossível. Nada é impossível, mas a estatística está contra você. Em especial, se o seu trabalho não for ser um day trader, se o seu trabalho for outro. Porque se já é difícil ganhar do mercado aqui, o tempo todo olhando para ele, imagina fazendo outra coisa e querendo fazer um day trade para tirar uma renda extra. É complicado. Tem muita oferta relacionada a day trade com alavancagem. Mas por que o investidor quase sempre perde dinheiro? Porque existe toda uma indústria de cursos, plataformas, corretagem, emolumentos que ganha muito dinheiro com isso. Só de comprar e vender, você já tem estatística contra você, porque você não entra e sai pelo mesmo preço. Você tem o spread, você tem imposto, você tem emolumentos, você tem uma série de coisas. Além de perder dinheiro com as suas posições, o investidor ainda paga essas comissões distribuídas pela indústria que consegue investir tanto em marketing. Então a alavancagem para o investidor, não para o especulador. A alavancagem para o investidor é como pedalar também na subida. E a 10ª armadilha aqui são as bets, um assunto tão falado nos dias de hoje. Um estudo do Itaú BBA mostrou que os brasileiros perderam 24 bilhões com bets. As apostas somaram 68 bilhões
em um ano. Se a gente considerar também o jogo do tigrinho e outros jogos de azar, as apostas podem superar 100 bilhões por ano. Isso equivale a 8% da massa salarial de todos os brasileiros. É muita grana. Isso aqui está mexendo com a economia de fato. Então imagina um jogo entre Corinthians e o Flamengo. Numa bet qualquer, imagina que 10 milhões de reais são apostados na vitória do Corinthians, 10 milhões são apostados no empate e 10 milhões são apostados no Flamengo. Então 10 milhões apostados na vitória de um, 10 no outro e 10 no empate. Então imagina, se o Corinthians ganhar, a soma dos prêmios vai ser de 20 e 21 milhões. Se o Flamengo ganhar, a soma dos prêmios vai ser de 20 e 21 milhões. Se der empate, a soma dos prêmios vai ser de 20 e 21 milhões. Então você pode ganhar ou perder o que você apostou, mas a bet ganha seus 9, 10 milhões, independente do placar. É claro que existe uma complexidade muito maior aqui, mas de uma forma simplificada é assim que funciona. E desde que foram regulamentadas nos Estados Unidos, em 2018, os americanos têm poupado cada vez menos. Aqui é o quanto os americanos poupavam para o eu do futuro, ou seja, é o quanto eles investiam para o eu do futuro. Peguei meu salário, vou investir aqui em ações, em renda fixa para o meu futuro. Aí foram regulamentadas as bets em 2018. O que começou a acontecer? O americano começou a poupar menos para o futuro. É o gráfico azul aqui. Então aqui são os quarters desde a legalização, ou seja, cada um aqui são 3 meses. Aqui são 3 meses, aqui são 3 meses, aqui são 3 meses e assim por diante. Então veja que com a legalização das bets, com a regulação, o que aconteceu foi que os americanos passaram a poupar menos. E a gente está vendo impacto no Brasil e tem essa discussão. E a maioria das pessoas não ganha dinheiro com as bets. Tem mais de 200 bets atuando no Brasil. Segundo a Anbima, tem 22,4 milhões de brasileiros que fizeram aposta em 2023. Mais ou menos 2 milhões de pessoas são considerados viciados em bets. E você deve conhecer pelo menos alguém que perdeu 50 mil ou 100 mil. E a pessoa perde e ela aposta mais, achando que ela vai recuperar. Tem até mãe que depois de perder tudo, começou a vender os brinquedos e objetos dos filhos para poder gastar mais. Então, a minha recomendação aqui é fique longe. Ah, Thiago, mas eu não posso me divertir? Pode, se você tiver grana, se você tiver cabeça boa para isso, se esse não for seu fraco, mas não entre pensando em fazer uma renda extra. Thiago, é impossível fazer uma renda extra? Não, não é possível não. Mas estatisticamente não faz sentido para você colocar o suor do seu trabalho nisso. Então fazer apostas é como pedalar numa subida. Vamos recapitular as 10 armadilhas. Primeiro, caderneta de poupança, título de capitalização, fundos caros, CDB que paga pouco, COI, tesouro direto, crédito privado sem FGC, ofertas públicas, investimentos alavancados e bets. Me diz aí, você marcou quantos no bingo aqui? Quais desses você investe ou já investiu? Me diz aí. Porque isso aqui tem um efeito devastador. Os brasileiros têm 7 trilhões investidos no mercado financeiro. E só nesses 10 investimentos que eu te mostrei, que são investimentos destruidores de sonhos, tem mais de 2 trilhões aplicados. Ganhar 15% ao ano não é fácil. De um lado, a gente tem banco e corretora vendendo seus clientes produtos ruins, como se fossem 1000 maravilhas para ganhar comissões gigantescas. Do outro lado, a gente tem investidores que entendem pouco do assunto e muitas vezes nem percebem que estão sendo enganados por bancos e corretoras. Isso aqui gera um efeito devastador. E se você também está preso em uma dessas 10 armadilhas, se você não confia muito nos conselhos que você recebe, se você já caiu em roubadas no mercado financeiro, se para você é difícil tomar decisões nos investimentos, se você não sabe se a sua carteira é mesmo segura e rentável, se você acha que eu posso ajudar você a amadurecer como investidor e conseguir melhores resultados, eu tenho um convite para te fazer. Eu vou te fazer um convite oficial agora, mas antes eu quero que você saiba que hoje foi só a primeira aula gratuita desse nosso projeto. Amanhã teremos a segunda aula gratuita desse projeto e depois de amanhã teremos a terceira aula gratuita desse projeto e eu espero você aqui junto comigo. Me conta aí se você vai participar, eu estou te esperando, eu estarei aqui. Quero você aqui. Antes de finalizarmos aqui, quero te fazer um convite então especial. Quero te convidar para já se inscrever na mentoria do investidor em 33 dias. Aqui, o meu método de investimentos, ele vai ser minuciosamente explicado numa mentoria inédita de altíssimo impacto. Eu já mostrei as maiores armadilhas para vocês, só que agora eu vou mostrar os melhores investimentos para vocês. Você vai desvendar e vai copiar, se quiser, inclusive, um método ARCA. É um método que eu venho me aprofundando ao longo dos últimos anos e que vem obtendo resultados bem satisfatórios, não só no Brasil,
mas ao redor do mundo. Então a gente testou isso no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Holanda, Portugal, Suíça, Japão, China, Coreia do Sul, Índia e África do Sul. E quando a gente compara a rentabilidade da Arca, né, que é uma filosofia basicamente de alocação e rebalanceamento, onde você divide seu patrimônio em 4 partes de uma forma ultra conservadora, ela demonstrou um retorno superior ao que a gente chama de risk-free, que seria os investimentos livres de risco em todos esses países, que seria caixa, e também acima da inflação. Ou seja, não tem uma promessa milagrosa, é algo conservador, onde você diversifica o seu patrimônio de uma forma simples. Basicamente, dividido em ações, real estate, que são ativos imobiliários, caixa, renda fixa e ativos internacionais. É aqui que a gente se aprofunda na nossa mentoria do Investidor em 33 dias. E a gente vai se aprofundar de tal maneira que a sua carteira vai ser a própria Arca. Você vai buscar rentabilidade e segurança alocando dessa forma. Eu invisto meu patrimônio publicamente desde 2018, então 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E eu invisto conforme a Arca publicamente ao longo de todo esse tempo e venho tendo também resultados satisfatórios publicamente, como vocês podem ver. Parte da minha carteira é pública. Desde 2018 eu mostro algumas compras e vendas no YouTube. A rentabilidade da minha carteira foi muito positiva ao longo dos últimos anos, mas a mentoria I30 não é sobre mim. Então a ideia é que você invista como se você estivesse pedalando na descida, ou seja, menos esforço, mais resultado. A ideia é você poupar um pouco e o mercado multiplicar o seu patrimônio. E o meu método ele já está testado e validado em 18 países. Qualquer um pode aprender e aplicar esse método. E aí eu te convido. Vem comigo nessa, porque o propósito do Grupo Primo é enriquecer os clientes. E a gente vem entregando isso de fato. Eu vou te mostrar. Aqui, o meu método de investimentos no fundo Arca Grão Multimercado, ele está aqui, ó. A gente teve a maior rentabilidade na categoria na plataforma da XP Investimentos. Uma rentabilidade de 32,25% em menos de 2 anos, que dá 129% do CDI, e ganhou como melhor fundo de previdência multimercado de 2023, segundo a XP. Na minha consultoria de investimentos, também apresenta um retorno bem satisfatório e a Portfel já tem mais de 5 bilhões sob gestão. Mês passado captamos mais de 500 milhões de reais em investimentos com investidores, então o nosso negócio está crescendo cada vez mais. Temos mais de 10 mil clientes que confiam na nossa metodologia e filosofia de investimentos e todas as nossas carteiras na Portfel vêm bater no CDI e o Tesouro IPCA+. E agora que você pôde conhecer um pouco mais sobre o Fundo Arca, a ideia é que você mesmo possa montar a sua carteira de investimentos. Só essa aula de hoje já pode transformar a sua vida financeira, pode salvar de enrascadas que muitas vezes as pessoas estão entrelaçadas por décadas da vida delas. Só essa aula pode salvar de muito, pode melhorar muito o seu retorno. Mas isso é só o começo, porque quem entrar na mentoria vai ter mais 30 aulas pela frente, além dessas 3 aulas gratuitas, uma de hoje e as 2 de amanhã. Quem que vai te acompanhar nessa jornada? Eu, que estou encabeçando esse projeto. Teremos também o Bruno Perini, uma das pessoas mais icônicas e bem-sucedidas no mercado financeiro, na minha concepção. O Leandro, especialista em valuation, é um cara excepcional. Felipe Arraes, nosso analista-chefe da Finclass, focado em investimentos internacionais. Ricardo Figueiredo, um dos melhores analistas, se não o melhor, de fundos imobiliários do Brasil. Felipe Spritzer, que é o CEO da nossa consultoria de investimentos, com uma filosofia bem alinhada. O Vitor Oliveira, que é o nosso head de alocação da Grão. O Guilherme Cadanhoto, que é o estrategista-chefe da Finclass, e o Thales, que é especialista em criptomoedas na Finclass. Mas essa é uma solução de 1 ano, não de 30 dias. Porque eu vou com você do 0 ao milhão. Você vai ter 30 dias de aula na Mentoria 33. Você pode ter 1 ano de planejamento financeiro, dependendo do pacote que você escolher, na hora de se inscrever. E você ainda vai ganhar 1 ano de Finclass, para você poder ser acompanhado ao longo de 1 ano. Os 30 primeiros inscritos a partir desse momento também vão ter acesso a um evento presencial comigo aqui no Grupo Primo. E além de tudo isso, você vai ganhar um ingresso ao FinDay, o maior treinamento do Brasil presencial que vai acontecer no Distrito Anhembi. Vão ser 28 mil pessoas sentadas assistindo uma grade incrível de programação, onde estarei eu, meu sócio Bruno Perini, Paulo Guedes, Guilherme Benchimol, Cris Junqueira, Flávio Augusto e algumas outras surpresas que eu não posso falar.
tá bom? Então você que se inscrever hoje na mentoria vai receber um ingresso presencial para você ir lá e passar um dia também com a gente. A opção 2 de você se inscrever no nosso projeto é você receber tudo isso daqui que eu te mostrei, só que com o diagnóstico financeiro. Como que funciona isso? Um planejador financeiro profissional da minha empresa vai montar um plano de ação sob medida para você. Então, na opção 1, você pode estudar e você mesmo fazer tudo isso, né? E você vai ser plenamente capaz. Na segunda opção, você vai ter um profissional do meu time fazendo um diagnóstico financeiro para você. Nesse caso, ele vai fazer um raio-x completo da sua vida financeira. Ele vai fazer um call com você, vai entrar na plataforma, ficar conversando contigo, entender a sua vida, vai fazer um raio-x da sua vida. Você vai ser capaz de poupar mais por causa disso, porque ele vai te acompanhar, né? Ele vai te ajudar nesse processo. E nada é mais importante no curto prazo do que isso. Você também vai ter acesso a um aplicativo, mais um planejador para te ajudar nessa opção aqui. Por quê? Isso daqui importa. 37% dos adultos investem em aplicações financeiras apenas. Só 37%. 77% dos brasileiros estão endividados. 29% têm dívidas em atraso. E 60% dos idosos dependem do INSS. Então, para quem quer o diagnóstico financeiro? O planejamento financeiro não é só para endividado. Muita gente ganha 50 mil por mês e gasta 50 mil por mês. E se você não está feliz com o que você consegue poupar, isso é para você. Como que funciona esse diagnóstico? Vai começar com uma reunião do planejador com você, então o planejador vai entrar em contato com você, vocês vão marcar uma reunião pela internet, por Zoom, ele vai entender os seus gastos e os seus objetivos. Numa segunda reunião, ele vai te apresentar um plano para você poupar mais, para sua família poder poupar mais, e você vai ter um aplicativo que mostra tudo com muita clareza para você. Depois do diagnóstico financeiro, você vai ser capaz de mapear suas dívidas e quitar todas elas, identificar e cortar gastos desnecessários, fazer planejamento tributário, montar uma reserva de emergência, definir seus sonhos e prioridades, traçar um plano de ação para alcançar todos esses sonhos, e esse é apenas o ponto de partida rumo ao seu primeiro milhão ou aos seus múltiplos milhões. Nas duas opções que você vai ter acesso hoje, nas duas, você vai ter acesso à Finclass, mas só para quem assina hoje. Então, isso daqui não é um programa de 30 dias, que depois você vai se virar sozinho. A gente tem diagnóstico financeiro, caso você opte por fazer o diagnóstico financeiro. E essa promoção é válida somente para hoje, tá? Por que você deveria ter acesso à Finclass? Você teria aulas com gigantes no mercado financeiro, você tem uma comunidade que é o FinClub, você tem acesso à mentoria do Meu Milhão, você tem acesso ao Código da Riqueza e você tem acesso a carteiras recomendadas de investimentos. Quanto que vale isso? A mentoria por si só já valeria R$ 1.997, né? Um ano de Finclass, R$ 597, um ano de carteira recomendada, mais R$ 997, ingresso do Fin Day por R$ 750, um diagnóstico financeiro vale R$ 1.997, um planejamento financeiro anual R$ 3.997, o Código da Riqueza R$ 997, mentoria do Meu Milhão R$ 1.997 e daria R$ 13.329. E vocês sabem, eu já vendi tudo isso daqui por esses preços. Já vendi por esses preços. A soma disso tudo daria 13.329, mas não é isso que você vai pagar nesse nosso novo projeto. Você tem dois caminhos. O primeiro caminho, a primeira opção, é uma opção bem básica, né? Você pode se inscrever na mentoria 33 por 12 vezes de R$ 99,70, que daria R$ 997 à vista. Então você pode pagar por cartão, Pix ou boleto. R$ 997 à vista. 12 vezes de R$ 99 é muito barato. É muito barato perto do todo. É um plano para você chegar num dos maiores objetivos da sua vida, por um preço extremamente acessível. E você tem uma opção 2, caso você queira a mentoria 33 com o diagnóstico financeiro, porque além de você ter acesso a tudo isso, você vai fazer uma reunião com um planejador financeiro do meu time, ele vai entrar na sua vida e vai fazer um planejamento para você daqui para frente. Fazendo 2 reuniões, além de te tirar todas as dúvidas, vai acelerar o seu processo. E aí você pagaria R$ 1.997 à vista ou 12 vezes de R$ 199,70. Então eu estou falando aqui do caminho para o seu primeiro milhão. Se você fosse pagar R$100 mil, ainda assim poderia ser barato para você, porque a gente está falando de um caminho sólido para você chegar num resultado muito, muito maior. E só para os 30 primeiros, você vai vir aqui no Grupo Primo e você vai ter um momento junto comigo. E além disso, você tem uma garantia de 7 dias. Caso você se inscreva e entenda que não fez sentido para você, em 7 dias você pode ter o reembolso do seu dinheiro por inteiro, sem nenhuma discussão, sem nenhuma complexidade. Não perca tempo,
As inscrições vão só até sexta-feira, agora, dia 13/9, e a primeira aula já está disponível para você. Seja bem-vindo para quem tomou essa decisão e amanhã nos vemos na nossa segunda aula gratuita aqui no nosso projeto do Investidor em 33 Dias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e não deixa de clicar no botão de curtir, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso projeto. Um grande abraço, tchau!